Olá, galera vascaína, olá, gigante vascaína, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, segundo boletim de informações de sábado, vamos falar sobre a SAF do Vasco, sobre o Gustavo Scarpa, né, o Vasco de olho no Gustavo Scarpa, e os garotos da base aí, que estão se destacando bastante, e sobre o jogo de amanhã, às 20 horas, né, e 30 minutos, às 8 horas da noite, transmissão pela Sport TV, pela Premier e pelos canais da Globo e GE TV. Mas antes, peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, galera, que você estará ajudando aí um vascaíno arretado, galera. Para você que não é inscrito, se inscreva, né? Ative o sininho aí de notificação, deixe seu joinha, para que o YouTube reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos e vascaínas espalhados pelo Brasil. Galera, vamos começar o boletim, segundo boletim de tarde desse sábado, falando sobre a SAF do Vasco, né? O associativo do Vasco da Gama e o investidor Marcos Lamarca, né? Acertaram os últimos detalhes, né, para a assinatura do memorando, né, de entendimento que vai ser apresentado ao Conselho Deliberativo do Vasco nesse fim, até o final do mês. Acho que até o dia 15, dia 20, será apresentado aí ao Conselho Deliberativo. A venda da SAF aí anda em passos largos, falta pouquíssimo mesmo para o Vasco, para o Marcos Lamarca haver a transição e o Marcos Lamarca assumir os 90% da SAF do Vasco, né, que, cara, vai ser bom para o Vasco, com certeza vai ser bom. Vai quitar as dívidas, né? São 2 bilhões, né? 2 bilhões de reais, é muita grana. O Marcos Lamarca disse que a primeira coisa que vai fazer ao assumir os 90% da SAF do Vasco é quitar as dívidas, principalmente as dívidas judiciais, reformar o CT Moacir Barbosa, né? Investir em compras de jogador. Isso aí, cara, vai ser uma grande melhora para o Vasco da Gama que isso aconteça, né? Logo, porque aí, cara, a torcida anda muito aflita, perguntando como é que tá isso aí, como é que vai essa grana da SAF, mas logo, esse, esse ano, daqui para o meio de ano, se resolve isso aí, galera. Galera, agora vamos falar sobre o Gustavo Scarpa, né? O Vasco tá de olho no Gustavo Scarpa, né? O Vasco tenta negociar o jogador, né? O Atlético Mineiro não vem utilizando o jogador nos últimos jogos, e o Vasco vê a possibilidade de trazer o jogador, né, de negociar o jogador, de trazer o jogador para o Vasco. O Gustavo Scarpa é um jogador que tem multifunções, né, faz multifunções, joga como atacante, como meio de campo, como lateral, e o Vasco vê a possibilidade de negociar com o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa já jogou 10 jogos pelo Atlético Mineiro, né? Lembrando que a regra, se passar de 12 jogos, não poderá jogar mais em outro clube no mesmo campeonato, e o Gustavo Scarpa não vem sendo utilizado, talvez o Atlético não queira mais renovar contrato com o jogador, e tá aí, cara. 3 ou 4 jogos que o Gustavo Scarpa não está sendo utilizado pelo Atlético Mineiro. E o Vasco vê a possibilidade de trazer o jogador aí, quer negociar o jogador como empréstimo com opção de compra. Vamos ver se o Atlético quer negociar o jogador, já que não está sendo utilizado, né? Talvez o Vasco negocie o jogador e aí vamos ver o que é que vai acontecer, cara. Agora vamos falar sobre os garotos da base, né? Os garotos crias da colina, que estão cada vez mais se destacando, né? Sendo utilizado por Renato Gaúcho no time titular, né? No time profissional. A gente tem o Bruno Lopes, que já vinha treinando com o Renato Gaúcho, mas ele teve aquela contusão, está se recuperando e está voltando, né? Tem o Ramon Rick, que vem sendo usado aí sempre, né? O Avelar, né? Tem o Zuccarello, que vem sendo usado sempre, aí agora principalmente nos jogos da Sul-Americana. Tem o André Fernandes, um garoto, né, que é um cria da casa, uma joia aí, e a diretoria, né, e o Renato Gaúcho vem dando oportunidade de jogadores. Esses jogadores logo aí estão sendo utilizados aos poucos,
e logo, logo, tá sendo aí, estão jogando aí no profissional, né? E para você ter uma ideia, o Vasco agora é, fez renovou o contrato, né? Do Andrei, né? Do Andrei Fernandes aí, o garoto que é destaque aí na base do Vasco, um valor de 60 milhões de euros, 360 milhões de reais. Com certeza agora vem vários clubes aí de olho na garotada do Vasco, e o Vasco já se precaveu, já renovou o contrato do garoto, né? Base da Vasco, cria do Vasco, e esses garotos estão subindo aos poucos ao time profissional. Renato Gaúcho gosta de dar chance, vê, né, vê o potencial desses jogadores aí, são os garotos promissores aí em São Januário, né, crias do Vasco da Gama. Galera, agora vamos falar sobre o jogo, né, de amanhã. O jogo é muito importante para o Vasco, é um jogo que o Vasco está ali numa situação no meio da tabela, mas com vários clubes ali com a mesma pontuação, 17 pontos, né, times ali com 16, o Corinthians, que está encabeçando ali a zona de rebaixamento, tem 15 pontos, para você ver que o Vasco está numa situação meio, né, fica meio desconfortável em ver vários clubes ali juntos, 5 clubes com 17 pontos, tem o Santos com 16, o Corinthians com 15, né, o Santos com 15, o Corinthians com 15 e o Cruzeiro com 16. Então, uma derrota do Vasco aí, a coisa fica preta, né? Então, o Vasco tem que entrar ligado no jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo vai ser contra o Atlético Paranaense, o jogo vai ser lá em São Januário. Os ingressos estão quase todos vendidos. A galera, a torcida vai apoiar, o caldeirão lá vai ferver, galera. E o Vasco precisando urgentemente da vitória, para a gente pegar lá, ficar ali entre sétimo e oitavo colocado, dar uma subida na tabela e deixar esse meio da tabela ali que está muito congestionado ali, galera. E aí, galera, vamos ter o Atlético Paranaense. Não é um time bobo, é um time que vem na crescente. Vai ter 3 desfalques aí importantes. O Atlético Paranaense, né, que é o Viveiro Esquivel, que vai fazer falta para o Atlético Paranaense, que é muito importante, né? O Benavides também. E aí, galera, o Vasco também tem 3 desfalques, que será o Cauã Barros e o PH. Mas também o Vasco terá também novidades, né? A entrada de Cuesta ali na zaga, no lugar do Alan Saldívia. A entrada também do Rojas no meio de campo, a novidade, né? Que o Renato Gaúcho, dessa vez, eu acho que viu que o Rojas é muito útil ali no meio do campo, dá mais velocidade. Também tem a entrada do Puma Rodrigues, né, no lugar do PH, e tem a entrada do Atson ali na frente, galera. A entrada do Atson ali atacando pelo lado direito. O Atson vinha pedindo passagem há muito tempo, né, e o Renato Gaúcho sempre colocando ele do banco, a torcida pedindo o Atson, o Rojas e o Spinelli. Vamos ver se o Renato Gaúcho também vai usar o Spinelli. Mas, então, a possível escalação será Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Cuesta e Robert Renan na zaga. No meio de campo, Hugo Moura, né, que vai entrar no lugar do Cauã Barros, que teve o 3º cartão, Thiago Mendes e Rojas no meio do campo. Ali na frente, Andrés Gomes atacando pela lateral direita, Adson atacando pela lateral, Andrés Gomes atacando pela lateral esquerda, Adson pela lateral direita, e centralizado ali, há uma dúvida ali, o Renato Gaúcho não sabe, não temos a escalação ali certa que o Renato Gaúcho vai usar o Spinelli, mas ele vem usando muito DVD, pode ser que ele entre com Andrés Gomes pela esquerda, Adson pela direita, e o DVD centralizado, cara, isso aí vai ficar para a última hora, vamos ver o que Renato Gaúcho vai usar ali na frente, né, como centralizado. A torcida pede muito, né, o
o Spinelli centralizado. Spinelli é um jogador de área, um jogador que dá trabalho ali a zaga, um jogador que não tem bola perdida para ele. Quando a bola cruzada na área, ele está em todas as bolas. Então, na minha opinião, para jogar centralizado tem que ser o Spinelli. Cara. O Renato Gaúcho tem que ouvir a torcida aí, ali na frente. Ele está entrando no meio, está entrando com o Roja, que a galera pediu, está entrando com o Atos, que a galera pediu. Só falta agora completar ali o trio de ataque com o Spinelli centralizado, galera. Vamos ver se o Renato Gaúcho vai atender a galera, a torcida. A gente viu que os últimos jogos com o Spinelli ali centralizado foi outra movimentação. O Spinelli contra o Paysandu foi 2 gols, fez o gol ali, ele foi o destaque. Os jogos agora contra a Sul-Americana, ele é destaque, ele dá trabalho à zaga, então eu não vejo o motivo de Renato deixar esse jogador, que é centroavante de ofício, jogador que fica ali na área, que dá trabalho à zaga, e o Renato Gaúcho deixar esse jogador de fora. O Renato Gaúcho tem que atender o pedido da torcida. Galera, por enquanto é só, Qualquer novidade trarei aqui no canal Vasco é Gigante. Mais uma vez eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue aí para mais vascaínos espalhados por todo o Brasil, galera.